Oi, tudo bem com vocês? Meu nome é Joelma Novaes, sejam bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje é sobre lei da atração para crianças. Como a gente vai ensinar os nossos filhos, sobrinhos, amigos a crescerem, serem adultos muito bem-sucedidos. Gente, a lei da atração, por ser uma lei universal, assim como a lei da gravidade, ela sempre existiu na nossa vida desde que a gente nasce. Respirou, já começa a funcionar essa lei na nossa vida. Só que muita gente vai passar a vida sem ter o conhecimento de que pode usar essa lei ao nosso favor. Porque quando você não conhece, as coisas acontecem e você acha que é obra do acaso, que é sorte, que você está sendo castigado, você está sendo abençoado por Deus, quando na verdade tudo parte de uma ação tua. Foi você que criou cada coisa que está na sua vida a partir dos pensamentos e sentimentos. Sentir que aquilo é seu, ou sentir que você não merece aquilo, ou sentir que você não pode, tudo isso produz uma energia que afasta as coisas de você ou aproxima aquilo que você quer da sua vida, tá? E o que acontece, gente? Eu passei 36 anos da minha vida sem ter esse conhecimento. Por quê? Os meus pais não conheciam lei da atração. Logo não passaram para mim. E assim é com a maioria das pessoas, né? A partir de 2006, a Rhonda Byrne fez o livro O Segredo, e aí uma grande massa de pessoas aí mundial passou a conhecer a lei da atração, porque até então esse conhecimento ficava com poucas pessoas, né? E aí a partir do livro O Segredo, isso foi mundo afora e as pessoas tiveram esse conhecimento. Eu demorei um pouquinho mais. Talvez você está chegando agora e tem pessoas aí que vai passar a vida achando que tudo que acontece na vida dela é obra do acaso. E não tem o que se fazer, né, gente? Mas a gente que já tem o conhecimento, o que a gente vai fazer? Vai passar esse conhecimento para frente. E o que acontece com os nossos pequenos? Se a gente não incentivá-los a serem bons, a terem autorresponsabilidade, a ter uma autoestima legal, ele não vai ser um adulto bem sucedido. Tudo parte do que ele está aprendendo quando é criança, né? Foi assim na minha vida. Quando eu era criança, eu não era estimulada, a minha criatividade não era estimulada, a minha autoestima não era estimulada. Então eu cresci cheia de crenças. Eu achava que, aquilo aconteceu na minha casa com os meus pais, então pode acontecer comigo também. E de fato aconteceu. Tudo que aconteceu com a minha mãe foi projetado para o meu futuro e eu passei a maior parte da minha vida tendo uma vida totalmente fracassada, porque eu via certas coisas acontecer na minha casa e aí projetei para o futuro. Mas isso aí vocês vão entender em outros vídeos que eu já fiz, eu posso fazer outro mais lá para frente. A conversa sobre esse vídeo agora é como que a gente vai livrar os nossos pequenos, nossos filhos de passarem coisas ruins na vida. Nem tudo a gente vai conseguir livrar, né, gente? Porque tem certas coisas aí que é inevitável passar porque vivemos em sociedade. Então, quando se vive em sociedade, vamos ter contato com outras pessoas e compartilhando energias, atraímos muitas coisas e tem coisas que não dá para ser evitadas, mas dá para a gente viver de forma mais leve com aquilo que nos acontece. E é isso que a gente vai ensinar aos nossos filhos. Este livro do Paulo Vieira é sensacional. Por que eu gostei deste livro? Bom, para falar deste livro, eu tenho que falar de mais dois livros que eu conheço. Lógico que o Paulo Vieira tem outros livros, mas eu tenho esse aqui, O Poder da Ação, e tenho também O Poder da Autorresponsabilidade, que aí é que vem este livro aqui, O Poder da Ação, mas ele basicamente fala sobre isso aqui, o poder da autorresponsabilidade, tá? Tudo isso que está neste livro aqui, gente, para criança, vai estar neste livro, tá? Então, este livro é de bolso, ele está sempre na minha bolsa, eu tive que pegá-lo para poder fazer o vídeo, porque ele está sempre na minha bolsa. E o que eu costumo fazer? Já falei para vocês em vários vídeos que eu rabisco os meus livros, né? O que eu acho que é relevante, que eu tenho que ler várias vezes, porque a gente lê um livro, a minha fonte de pesquisa maior são os livros. Então, tudo que eu quero pesquisar, tudo que eu quero saber, tudo que eu passo para vocês vem de livro. Então, eu não posso chegar aqui e falar, isso vem de... Muitas vezes eu faço. Isso aqui, gente, é dessa leitura deste livro. Mas como eu leio muitos livros e leio várias vezes e eu faço um embolado, eu acabo pegando uma coisinha aqui, outra ali, e aí todo esse conhecimento eu passo para vocês. E eu faço isso aqui, ó. Eu vou rabiscando as partes dos livros aonde eu acho que eu tenho que dar uma atenção maior. E é assim que fica mais fácil para mim obter o conhecimento do livro. Eu filtro muita coisa, tá bom? E aí,
Este são os 3 livros que eu tenho desse autor. Esse aqui eu comprei agora para passar para vocês. E esse, gente, esse livro aqui eu comprei numa livraria e eu paguei R$10 neste livro. Esse aqui eu comprei pela internet, a gente já vai falar sobre ele. Eu paguei R$12 mais 5 de frete, então ele me saiu por R$17. Mas se você for numa livraria, ele vai estar mais ou menos R$12. É bem baratinho, né, gente? Pelo conhecimento que ele passa, vale cada centavo. Esse aqui não me lembro, mas deve ser por volta de uns R$30. Tá certo? Então vamos lá, vamos falar sobre o que interessa. A gente não vai falar sobre esses 2 livros, porque o assunto não é esse, tá? Então vamos partir logo, botar todo o foco neste livro, que é para o vídeo ficar curtinho, ficar gostoso de assistir. Eu tenho certeza que não adianta você dar esse vídeo aqui para o seu filho, porque não vai ser interessante para ele. Nós sabemos que criança gosta de imagens, que criança gosta de coisas alegres, divertidas, cheias de cores. Então esse vídeo aqui não é tão interessante para o seu filho de 7 anos, 8 anos, 9 anos, 10 anos. Ele não vai se interessar. Não adianta pegar uma criança de 8 anos, sentar na frente da televisão e falar, você vai assistir os vídeos da Joelma Novaes. Gente, ó, lembra? Entrada e saída, é o que vai acontecer com a sua criança. Não vai ficar lá guardado, ele não vai prender a atenção dele. Já se você comprar um livro assim, ó, que o Paulo Vieira juntou-se com o Maurício de Souza e eles fizeram este livro todo ilustrado. Olha que delícia, gente. O livro é todo ilustrado. Como que funciona esse livro para você entender e saber que você vai sim prender a atenção da sua criança e ela vai conseguir aprender sobre lei da atração. Para começar, está escrito aqui, ó, aprenda estratégias para construir uma infância feliz e um futuro de sucesso. E aí o que acontece nesse livro, gente? Olha, nós sabemos que as crianças elas têm uma imaginação incrível. Se é para criar a criança, ela é o gênio da lâmpada. Se você der um papel, uma folha em branco, um monte de giz de cera, ou canetinha, ou lápis de cor, gente, a criatividade da criança ela não tem limites. A mesma coisa acontece quando você pede para uma criança contar uma história, né? Ela viaja, ela cria coisas espetaculares nas histórias que elas inventam. Ah, pega qualquer personagem e fala, conta uma história de terror para mim. Ah, lá o vampiro, como que... Gente, ela vai criar uma história fantástica. Então a mente da criança, ela é espetacular. Até porque tem pouca informação, então fica fácil, né, criar coisas. E partindo disso, o que a gente vai fazer? Este livro, ele é bem legal, porque o que ele faz? Ele ensina as 6 leis da autorresponsabilidade para a criança. Sim, porque lei da atração é feita de ação, gente. A maior parte, para as coisas acontecerem na sua vida, você tem que fazer ação para tudo. Para tudo. Não acontece para a maioria das pessoas, porque elas, depois que descobrem a lei da atração, não querem fazer mais nada. O que está totalmente errado. Acha que eu vou ficar sentado aqui, não vou mover um músculo e as coisas vai cair exatamente no meu colo. Pode acontecer isso? Acontece sim. Acontece de você ficar quietinho aqui e entrar alguém pelaquela porta ali e dar alguma coisa para você. Mas na maioria das vezes você precisa fazer uma ação. Tá bom? Você precisa fazer ação. E aí, uma das ações que a gente tem que ter para a lei da atração funcionar positivamente na vida da gente, só coisas boas acontecerem, a gente tem que ser autorresponsabilidade, a gente tem que ter responsabilidade. Gente, nós somos o autor, o ator e o diretor da nossa própria vida. Então a gente pode colocar na cena que a gente quiser, a gente pode criar a história que a gente quiser, pode mudar qualquer coisa a qualquer momento. Todos os dias você acorda e decide como vai ser seu dia, como vai ser a sua vida. Não tem nada estabelecido. O meu futuro é feito das coisas, das decisões que eu estou tomando agora. Quando você não tem autorresponsabilidade, você não consegue tomar decisões, você coloca a culpa nas pessoas. E aí a sua vida não funciona. E é o que a gente vai ensinar para as crianças a ter autorresponsabilidade. E esse livro diz exatamente isso. Ele foca nas 6 leis do autorresponsabilidade. 6 leis da autorresponsabilidade. E eu vou te dizer quais são essas leis agora. Eu vou ler aqui. Logo no começo, o autor, ele já lista aqui quais são as 6 leis da autorresponsabilidade. A primeira: não critique as pessoas, procure compreendê-las. Essa é a primeira lei da autorresponsabilidade, né? Quando a gente é autorresponsável, a gente não critica as pessoas, a gente vai entender por que ela agiu daquela maneira. Tudo tem um porquê, gente. Tudo é ação e reação. Então, a primeira lei é essa: não critique as pessoas, procure compreendê-las. A segunda:
Em vez de reclamar das situações, dê novas ideias e sugestões. Terceira, em vez de buscar um culpado por um problema, busque uma solução. Quarta, é muito melhor se fazer de vencedor do que se fazer de vítima. Delícia, né? 5. Aprenda com seus erros, em vez de só arrumar desculpa para eles. Aprender com os erros, gente, tá? Errar uma vez, ok, mas ficar repetindo o erro, não pode. Você tem que aprender. Errou uma vez? Bom, eu sou autorresponsável. Então, o que eu fiz para cometer aquele erro? Não vou cometer mais. Não é? Então, e a última, não julgue as pessoas, entenda as suas atitudes. E o que acontece? Aqui está listado as 6 leis da autorresponsabilidade. Aí o que o Maurício de Souza, junto com o Paulo Vieira, fizeram neste livro? Gente, para cada lei aqui, existe uma historinha. Olha que bacana. Então aqui, ó, não critique as pessoas, procure compreendê-las. E aí, para ensinar para o seu filho como que ele vai entender essa primeira lei, existe uma historinha, ó. Que é a historinha da Magali com a mamãe dela. E o que é essa historinha, gente? Eu não vou contar história por história, tá? Senão esse vídeo aqui não vai ter fim. E também porque eu quero incentivar que você leia com seu filho. Vou te dizer já como que você vai agir com ele quando você comprar esse livro aqui. E o que acontece? Nessa historinha aqui, para ensinar as crianças como não criticar as pessoas e sim compreender, ele contou uma história. E qual é a história? Essa primeira história aqui. A Magali vai ser o aniversário da Mônica. Então a Magali chega na mãe dela e fala que quer fazer uma festa para a Mônica. A mãe diz, olha que bacana. Então vai lá e combina com seus amigos como que vai ser feita essa parada aí. E aí ela chega no Cebolinha, no Cascão, toda a turma lá e fala, ó gente, a gente vai fazer uma festa para a Mônica no sábado. Tá? Então cada um vai ter uma responsabilidade ali, uma tarefa para cumprir. Ok. E aí passa alguns dias, a Magali chega nos amigos toda empolgada e eles falam que ainda não fizeram um monte de coisa. Nossa, a gente não convidou as pessoas. Ah, eu sei quem eu vou chamar, mas ainda não mantei o convite, ainda não fiz a lista. Ah, então, eu ainda não fiz isso. Aí ela fica toda chateada, chega na mãe dela muito brava. Nossa, mãe, mas sabe, eu tô aqui toda empenhada, mas eles não fizeram a parte deles e o dia tá chegando. Aí a Mônica vai ficar decepcionada porque nada vai ser do jeito que ela é muito perfeccionista e as coisas não vai ser do jeito que ela quer. Eu tô muito decepcionada e começa a sabe, xingar. Aí a mãe dela, com toda a calma do mundo, que nós somos adultos, nós temos responsabilidade de ensinar os nossos pequenos, nós estamos aqui para ajudar na evolução deles, assim como nosso pai fizeram com a gente, embora eles não tiveram todo esse conhecimento, mas fizeram o que podiam. E aí a mãe dela chega e fala assim, olha Magali, você não pode julgar as pessoas. Primeiro vai lá, conversa com eles, veja por que eles não fizeram a parte deles, alguma coisa deve ter acontecido e tal. Aí a Magali volta lá, conversa com cada um, aí cada um vai explicar o motivo por que tá tudo atrasado na festinha, se entendem, tudo sai perfeito. Aí no sábado, quando chega o aniversário da Magali, tudo sai belezinha. A Magali não, a Mônica, tudo sai beleza e a Mônica fica muito feliz e tudo corre certinho do jeito que tem que ser. Então, são histórias pequenininhas que vai contar para a criança como que ela vai começar a praticar e entender essas 6 leis da autorresponsabilidade, né? Então a primeira foi não critique as pessoas, procure compreendê-la. Aí ela vai ler essa história e o que eu incentivo você, como que você vai ensinar a sua criança? Porque jogar um livro desse na mão de uma criança de 7, 8 anos, eu acho que até 10 anos, né, gente? Depois que passa dos 10 anos, eu nem sei se a criança, na nossa época, uma criança de 12 anos, 13, adorava ler gibi, né? Adorava ler esses livros ilustrados, mas não tinha a tal da tecnologia, né? Eu não sei hoje se vai ser fácil uma criança de 11, 12 anos, você fazer com que ela se interesse por um livro ilustrado. Mas eu acredito que até uns 10 anos a criança fica muito empolgada assim com esse livro cheio de ilustrações, todo colorido, sabe? Então tem todo mundo aqui, o Chico Bento, todo mundo tá nesse livro, tá? Olha aqui, ó. Olha que delícia. E aí, tem as 6 leis universais, para cada lei tem uma história assim. E aí o que acontece? Você deixa a sua criança ler sozinha. Quando ela acabar de ler, você fala, olha, cada história que você lê, você me chama porque eu quero entender com você como é que você quer que você me conte essa história. Aí seu filho vai lá e lê. Aí ele acabou de ler esse aqui, não critique as pessoas, procure compreendê-las. Tá aqui, que é a primeira lei universal. Da autorresponsabilidade, a primeira lei da autorresponsabilidade. Aí você fala assim, tá, você entendeu essa história? Entendi, mamãe. Então fala pra mamãe, como que você entendeu essa história? O que a Magali fez? O que ela pediu para os amigos fazerem?
Ah, ela pediu para os amiguinhos, cada um ficou com uma tarefa, um tinha que convidar, o outro tinha que ver o que ia dar de presente para Mônica, o outro ficou responsável por isso, o outro ficou responsável por isso. E eles fizeram? Não, eles não fizeram. E aí, como que a Magali se sentiu? Ah, ela se sentiu assim, assim, assim. Tá, mas depois que a mãe dela explicou para ela, o que ela fez? Ah, mãe, ela fez isso, isso, isso. Você concorda que esse comportamento é certo? Que é assim que as pessoas têm que agir? Concordo. Aí você vai explicar o que é auto, o que a história quis dizer com isso. Que é o que. Vamos lá. Não critique as pessoas, procure compreendê-las. Aí você vai ensinar a pessoa, o seu filho isso, né? Que antes de criticar, tem que entender. Às vezes a pessoa não fez aquela tarefa porque aconteceu alguma coisa na vida dela. Então, por que é importante passar para as crianças isso? Para que ela compreenda. Porque ela vai viver essas situações na vida. Possa ser que na escola surja um trabalho em equipe e na hora que o seu filho pensar em ficar bravo com um amigo porque ele não entregou o trabalho, porque ele deixou de fazer algo, ele vai lembrar da história. Ele vai falar, não, tem que ter controle emocional. Eu não vou brigar com ele antes de tentar saber por que ele está desse jeito, por que isso aconteceu. Então, é muito interessante você ensinar os seus filhos cada uma dessas... Cada um desses princípios é muito importante na formação do caráter e no sucesso profissional e da vida aí dos nossos filhos, tá? Então, essas 6 leis da responsabilidade, gente, quem é responsável tem sucesso na vida. É a primeira lei, gente, é muito importante ser autorresponsável. A pessoa que é autorresponsável, ela não cai em armadilha, gente. Ela, antes de jogar a culpa no outro, ela se pergunta por que aquilo está acontecendo. Porque é muito fácil culpar as pessoas. Mas e assim, você tem se culpado? Sendo que a primeira ação tem que ser a nossa. Não do outro. Ninguém é obrigado a fazer nada por nós, não. Então é muito importante ser autorresponsável, tá? Então é isso. Cada lei aqui vai ter uma historinha. E o que é muito importante nesse livro, que eu gostei demais, é que no final do livro, o livro ele tem 94 páginas, tá todo ilustrado, então não é tanta escrita, porque tem muita ilustração. Aí no final tem um exercício aqui para a criança fazer, que ele diz o seguinte: e você? Qual é o seu sonho? Porque aqui, olha só o que ele ensina as crianças. Deveria ter falado no começo, mas eu falo tanto que pulou, mas vamos agora. O que esse livro ensina para sua criança para ficar mais interessante? Você fala, mas só isso, será que eu devo comprar esse livro por isso? Olha só o que vai ensinar a sua criança, olha. Por que é importante que ela conheça e comece a praticar as 6 leis da autorresponsabilidade? Porque elas tentam descobrir o que é gratidão, elas vão descobrir o que é gratidão. Vai aprender a importância do foco, porque tudo isso aqui, cada historinha uma vai ensinar ela a ser grato, a outra a ter foco, a planejar o futuro, entendeu? Então a sua criança aqui tem as historinhas para tudo. Sobre gratidão, sobre foco, sobre planejamento. Então, é muito legal. E aí, quando chega nesse final aqui, o autor pergunta, e você? Qual é o seu sonho? Como quer chegar até ele? Conte pra gente. Aí você vai dar um lápis para sua criança, vai deixar ela sozinha, deixar a criatividade e ela vai ter que fazer uma cartinha aqui. Gente, carta pro universo. Essa aqui vai ser a primeira cartinha para o universo que seu filho vai fazer na vida. E aí o que você vai fazer? Você que é inteligente, vai guardar esse livro. E quando seu filho estiver adulto, você vai falar tudo isso aí que aconteceu na sua vida. Tá aqui, ó. Quando você tinha 7 anos, ou 8, 9, eu te dei esse livro, você leu, você fez esse exercício, você escreveu sua cartinha para o universo. Agora você acredita que funciona? Legal, não é? E aí é isso. Aqui ele vai escrever todos os sonhos dele. Qual é o seu sonho? Como quer chegar até ele? Aí a criança vai escrever aqui, né? Qual é o meu sonho? Qual é o sonho do seu filho? Pergunte para ele, qual é o sonho? Uns vão dizer, eu quero ser médico. Outro vai dizer, eu quero ser bombeiro. Eu quero ser polícia, né? Então, como você pretende chegar até ele? Deixa seu filho sozinho, um lapisinho, uma borracha na mão dele. Deixa ele, na hora que ele falar terminei, aí tá terminado. Deixa ele lá sozinho. Pode errar quantas vezes quiser, pode apagar quantas vezes quiser, mas termina. Terminou? É isso que você quer? Tá certinho? Tá. Aí você vai lá e lê, você vai guardar isso aqui, porque futuramente isso vai ser muito legal de vocês verem juntos, tá? E aí também tem esses 2 exercícios, que é o seguinte. Aqui, como antes da gente se despedir,
Que tal uma tarefa? Preencha o quadro abaixo e prometa duas coisas muito importantes. Que você será feliz e vai buscar realizar os seus sonhos. E aí o que acontece? Aqui está escrito, ó, é como se fosse uma folha de papel, uma folha de caderno. Aí a primeira coisa, aí a criança vai escrever o nome dele, né? Eu, Joelma Novaes, se eu tivesse 8 aninhos. Prometo que para tudo que eu estiver ligado à minha felicidade, prometo que tudo o que estiver ligado à minha felicidade e aos meus sonhos, eu serei autorresponsável. Para chegar nisso, vou usar as leis que aprendemos neste livro, que são... Aí, gente, você vai falar para o seu filho, quais são as 6 leis universais? Se ele não lembrar, você volta lá no começo e lê as 6 leis para ele, tá? E fala, olha, agora você vai escrever aqui as 6 leis, tá até numerado aqui, ó, 1, 2, a 6. Aí ele vai escrever aqui quais são as 6 leis. Aí do outro lado é assim, ó. E também vou lutar contra para ter mais e exercitar o poder da autorresponsabilidade. Gente, tem que ler o livro inteiro, não tô lembrando agora, mas quando você ler o livro, você vai entender o que tem que colocar aqui, tá bom? E aí, e exercitar o poder da autorresponsabilidade. Fazendo isso, vou transformar a minha vida e conquistar os meus sonhos, que são. Aí ele vai fazer uma listinha dos sonhos. Aqui ele vai escrever, aqui na primeira, ele vai também escolher um sonho e contar a historinha, né? Qual é o sonho dele, como que ele pretende chegar, realizar os sonhos dele. Aí aqui ele vai fazer uma listinha de coisas que ele pretende durante a vida, e é por isso que é importante você dar, e você vai datar, né? Tem a data aqui, que seria hoje 3/3/2021, e a criança vai assinar. E aí sabe o que você vai fazer? Você vai dar esse livro várias vezes para ele ler, várias vezes. Esperamos que ele goste da leitura e aí você fica incentivada a comprar vários outros livros. Eu acredito que ele tenha feito mais livros assim, nessa pegada para crianças. Eu acho que pelo menos uns 2, ele deve ter mais um. Mas você vai pesquisar aí, tá, gente? Eu sempre incentivo vocês. Eu não dou nada mastigado, que é para vocês ir atrás de mais conhecimento, tá? E na hora de comprar, você vê na livraria, se já tiver uns 2, 3, você já compra tudo. E aí você vai pegar esse livro aqui e você vai guardar. Daqui 20 anos, você conta para mim como é que seu filho vai estar? No que ele se transformou? Quanto dos sonhos que estão aqui ele vai ter realizado? Ai, tô tão curiosa, quero saber com você. Eu vou estar aqui no YouTube. Você vai estar aí vivendo a sua vida lindamente com o seu filho muito bem sucedido. Porque crianças responsáveis, crianças que conhecem a lei da vida e pratica diariamente, não tem como dar errado. Não tem, gente. Nós somos responsáveis pela nossa vida. Quando a gente toma decisões certeiras, quando a gente tem... quando a gente faz boas escolhas, quando a gente tem um comportamento positivo, quando a gente tem pensamentos bons, a gente acorda e faz escolhas legais para nossa vida, não tem como a vida dar errado. Eu descobri com 36 anos que eu podia fazer minha vida dar certo. E eu mudei todo um quadro negativo e hoje eu sou feliz nas escolhas que faço. E eu tenho uma missão de vida, que é fazer as pessoas descobrirem que elas têm poder. E é isso que eu tô aqui para falar para você. Eu vou estar aqui daqui 20, 30 anos, você vai estar aí com a sua vida bela. E você vai voltar aqui para mim e vai contar como que está a vida do seu filho, que na época tinha quanto? 7, 8, 9, 10 anos? Ah, quero saber. Beijo. Vai lá.